Eu vendi o carro da minha mãe para jogar no Tigrinho. Jurei que era só mais uma rodada, só mais uma chance de recuperar o que eu perdi. Hoje ela está internada, com crise de depressão. E eu durmo no sofá de um amigo, com medo de abrir a porta e ser cobrado por uma dívida que nem sei mais calcular. Tudo começou com um anúncio no Instagram. Meu nome é Leandro Alves, tenho 29 anos, sou, ou era, designer gráfico. Freelancer, sabe? Aquele cara que vive de job, entrega projeto de madrugada e passa o resto do dia tentando parecer que tá tudo bem. Eu nasci e cresci em Goiânia. Nunca conheci meu pai. Minha mãe me criou sozinha, trabalhando como auxiliar de enfermagem por mais de 20 anos. Mulher forte, linha dura, mas de coração mole. Sempre fez o impossível para me dar tudo que ela não teve. E eu era o filho certinho. Nunca dei trabalho, nunca fui de encrenca. Eu era o orgulho dela. A gente sempre morou num apartamento pequeno, zona sul da cidade. Não era luxuoso, mas era nosso. Minha mãe adorava cuidar das plantas da varanda. Eu costumava brincar dizendo que aquele era o jardim suspenso dela. Toda noite, depois do expediente, a gente jantava junto. Era nosso ritual. Comida simples, conversa fiada e aquele café de coador que ela fazia questão de preparar. A vida era dura, mas tinha paz. Eu comecei a trabalhar cedo. Primeiro como estagiário, depois como designer júnior numa agência. Só que o salário era uma piada. Quando veio a pandemia, perdi o emprego. Foi aí que mergulhei de vez no mundo dos freelas. Aprendi a me virar. Trabalhei com social media, identidade visual, até convites de casamento. Nunca ganhei muito, mas dava para manter as contas em dia. E mais importante, dava para ajudar minha mãe, com o aluguel e os remédios. Eu era caseiro. Nunca fui de farra, nem de bebida. Meu refúgio sempre foi o computador. Jogava um FIFA, editava uns vídeos, assistia séries. Meus amigos diziam que eu era meio parado, mas eu preferia pensar que era focado. Tinha planos. Queria montar meu estúdio, comprar um carro, levar minha mãe para conhecer o mar pela primeira vez. Só que tudo isso, absolutamente tudo, foi por água abaixo, por causa de uma coisa: o maldito jogo do Tigrinho. E o mais cruel é que eu não entrei nisso por necessidade. Não entrei por desespero, nem por ambição. Entrei por curiosidade, por tédio, por uma propaganda besta no Instagram. Eu clicaria de novo se soubesse o que vinha depois? Não. Mas na hora parecia inofensivo, como se fosse só mais um joguinho qualquer, só mais um clique. E foi esse clique que destruiu tudo. Era uma quinta-feira, começo da tarde. Eu tinha acabado de entregar um job para uma lanchonete da cidade e estava rolando o feed do Instagram. Nem estava procurando nada, só matando tempo, esperando alguma notificação de pagamento cair no Pix. Foi aí que apareceu. Um vídeo curto de 15 segundos. Um cara comum, sentado na sala de casa, vibrando com um saque de R$ 320 feito na hora, direto no celular. Em cima do vídeo, aquelas letras grandes. Jogo do Tigrinho. Ganhem dinheiro de verdade. Saques via Pix em minutos. Embaixo um botão. Jogar agora. Eu ri na hora. Achei brega, mas confesso, alguma coisa em mim ficou curiosa. O nome era tosco, o design era infantil, mas o que me chamou a atenção foi a confiança com que o cara falava. Ele mostrava a tela do celular, o saldo entrando, tudo muito fácil, muito rápido. Só por curiosidade, pensei. Não custa ver o que é. Cliquei no link, caí num site colorido, cheio de animações. Um tigre desenhado piscava para mim no topo da tela. Era quase como se me convidasse para brincar. Fiz um cadastro simples, e-mail, senha e pronto. Ganhei R$ 2 de bônus para testar. Usei no primeiro giro e, para minha surpresa, ganhei R$ 5,40. Foi instantâneo, meu cérebro acendeu. Ué, ganhei mesmo? Será que dá para sacar? Será que funciona? Obviamente o site não deixava sacar aquele valor pequeno, mas oferecia um bônus de 100% no primeiro depósito. Eu tinha R$ 50 sobrando na conta, dinheiro que eu usaria para comprar créditos do Adobe para um projeto. Mas pensei, depois eu recupero. Se isso for real, pago o dobro disso com o que ganhar. Depositei. Em 5 minutos eu estava com R$ 180.
A roleta rodava, os bichos pulavam, as moedinhas caíam na tela. Era tudo muito barulhento, rápido, colorido. E eu estava ganhando. Ganhando de verdade. Cada rodada trazia um pico de euforia. E o saque? Caiu. Eu fiz o teste, pedi os R$ 180 de volta e em menos de 2 minutos estava na minha conta. Eu conferi umas 10 vezes. Aquilo foi um clique na minha mente, um estalo. Cara, isso funciona! É real! Eu posso fazer dinheiro em casa, sem depender de cliente nenhum, sem atraso, sem revisão, sem chefe reclamando de fonte. E foi aí que começou a armadilha. O que parecia um joguinho inofensivo, divertido até, se transformou na porta de entrada para o maior pesadelo da minha vida. Eu só não sabia disso ainda. Depois daquele primeiro saque, alguma coisa mudou dentro de mim. Eu sempre fui um cara centrado, calculista, mas aquela sensação, aquela adrenalina de ver o dinheiro caindo na hora, era viciante. Eu me sentia invencível, como se tivesse descoberto um segredo que ninguém mais sabia. Uma brecha no sistema, um código para a vida adulta que ninguém nunca me ensinou. Nos dias seguintes, comecei a jogar com mais frequência. Nada muito alto no começo, 50, R$ 100, e quase sempre eu saía no lucro. Lembro que na primeira semana, transformei R$ 200 em quase 1.000. Comprei um fone novo, pedi comida no delivery sem culpa, até dei um mimo para minha mãe, um roupão bonito que ela sempre quis. E ela ficou feliz. Disse que eu merecia, que era bom me ver mais leve, mais alegre. Se ela soubesse. Cada vez que eu ganhava, meu cérebro me recompensava com uma descarga absurda de dopamina. E eu justificava tudo. Tô usando o meu dinheiro, não tô fazendo mal a ninguém. É como se fosse o meu segundo emprego. Se um dia parar de dar certo, eu paro de jogar. O problema é que dava certo. Dava muito certo, por um tempo. Comecei a organizar planilhas. Sim, planilhas. Controlava ganhos, perdas, horários que davam mais sorte, criava estratégias. Eu dizia para mim mesmo que não era vício, era inteligência emocional. Enquanto os outros estão trabalhando feito burro de carga, eu tô aqui multiplicando dinheiro com o celular. Passei a recusar alguns trabalhos como freelancer. Os que davam muito trabalho, com clientes exigentes, eu nem respondia. Não vale meu tempo. Em 1 hora de tigrinho eu ganho mais do que em 3 dias editando post para loja de roupa. Eu ria disso. Me sentia um gênio. Teve um dia que eu ganhei R$ 2.300 em menos de 40 minutos. Levei minha mãe para jantar fora. Ela estranhou. Ué, que job foi esse que pagou tão bem? Eu disse que era um cliente antigo, agradecendo um trabalho antigo. Ela acreditou. Era mentira. Mas na hora, parecia uma mentira do bem. Eu estava fazendo a gente feliz, não estava? E aí comecei a postar nos stories. Aposta certeira hoje. Quem está comigo? Viver de ganhos é possível. Cheguei a indicar o jogo para uns amigos próximos. Um deles entrou. Perdeu tudo. Eu disse que ele tinha jogado errado, que ele precisava aprender as manhas. Eu já me achava especialista, um profissional do jogo do tigrinho. E é aí que o vício mais te engana. Ele te dá uma falsa sensação de controle, mas a roleta gira só para um lado. E esse lado nunca é o seu. A primeira grande perda veio num domingo à noite. Eu tinha ganhado quase R$ 900 naquela semana e resolvi apostar alto. Hoje vai bater o especial do Tigre, pensei. Era uma animação rara que dava um prêmio gigante se aparecesse 3 vezes. Coloquei R$ 200 numa rodada. Perdi. Coloquei mais 200. Nada. Em menos de meia hora, lá se foram R$ 1.100. Fiquei paralisado. Olhava para a tela como se fosse um erro. Deve ser bug. O jogo travou. Mas não era bug nenhum. Eu tinha perdido tudo. E a única coisa que eu pensava era: preciso recuperar. Peguei o cartão de crédito. Fiz um depósito de R$ 300. Perdi. Fiz mais um. Perdi de novo. Meu limite estourou em 3 dias. E eu continuei. Comecei a esconder as faturas, mudei a senha do banco, desativei notificações no celular para minha mãe não ver os avisos. Um dia ela perguntou por que o saldo da conta conjunta tinha sumido. Eu disse que tinha feito um investimento em criptomoeda. Mentira.
Outra noite ela perguntou por que eu estava passando tanto tempo no celular, trancado no quarto. Eu disse que estava trabalhando num projeto grande para uma agência de São Paulo. Outra mentira. O pior é que toda vez que eu ganhava alguma coisa, mesmo que fosse pouco, aquilo reforçava a esperança. Tá vendo? Eu ainda tenho controle. Só foi uma fase ruim. Na próxima, eu me recupero. Eu vivi essa montanha-russa emocional. Em um dia, eu era um vencedor. No outro, um fracassado. Me afastei dos amigos, meus clientes começaram a reclamar que eu não entregava os jobs, perdi 3 contratos fixos em menos de um mês. E mesmo assim, eu prometia para mim mesmo: é a última vez, vou recuperar e parar. Vou ganhar só mais o que perdi e encerrar tudo. Eu anotava essas promessas num caderno. Cheguei a escrever: quando recuperar R$ 5.000, desinstalar o app. Nunca recuperei. E nunca desinstalei. Comecei a dormir mal. Sonhava com as animações do tigrinho, com o som das moedinhas caindo. Acordava suando, ansioso, checando o saldo da conta antes mesmo de levantar da cama. Minha vida foi virando um ciclo de culpa e esperança. Eu me odiava, mas continuava jogando. Me sentia um lixo, mas ainda acreditava que dava para sair por cima. O jogo já tinha virado meu dono. Eu só não aceitava isso ainda. A última vez que eu apostei foi com o dinheiro do carro da minha mãe. Era um Honda Fit 2008, velho, mas inteiro. Era o único bem que ela tinha. Eu peguei os documentos escondidos, falsifiquei a assinatura dela, vendi para um atravessador que nem pediu recibo. Recebi R$ 11.000 em dinheiro e depositei tudo no mesmo dia no jogo do tigrinho. R$ 11.000. Eu tinha certeza que era a minha chance de dar a volta por cima. Eu já tinha feito estudos, analisado os horários em que o bônus especial aparecia com mais frequência. É agora. Deus está comigo. Depois disso, eu compro um carro melhor para ela e ainda pago todas as dívidas. Em menos de 2 horas, o saldo estava zerado. Eu fiquei olhando para a tela. Ela piscava, como sempre. O tigrinho sorrindo. E pela primeira vez, eu odiei aquele sorriso. Foi como se ele estivesse zombando de mim. Minha mão tremia. Minha boca estava seca. Meu corpo inteiro ficou gelado. Minha mãe chegou pouco tempo depois. Tinha ido ao mercado. Quando ela desceu do Uber, ficou parada em frente à garagem. O carro não estava lá. Ela entrou em casa em silêncio. Foi direto para o quarto. 10 minutos depois, ela voltou com os documentos nas mãos, chorando. Leandro, onde está meu carro? Eu tentei mentir. Disse que tinha levado para a revisão. Ela não acreditou. Me olhou como se eu fosse um estranho, como se tivesse perdido o filho dela ali mesmo. Ela não gritou, não me bateu, só chorou. E foi esse choro, esse silêncio, que me destruiu de verdade. Naquela noite, trancado no banheiro, eu escrevi uma mensagem no bloco de notas do celular. Era uma despedida. Não por covardia, mas porque eu sinceramente achava que tinha acabado. Eu tinha destruído a única pessoa que me amava incondicionalmente. Peguei um punhado de comprimidos. Engoli 6, 7, nem lembro. Foi a voz da minha mãe que me salvou. Ela batia na porta, desesperada. Leandro, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aí dentro? Filho, abre essa porta. Eu te perdoo, só abre. Eu vomitei tudo, antes de desmaiar. Ela me levou ao hospital, não falou uma palavra durante o trajeto. Ficou sentada do meu lado, segurando minha mão como se eu ainda fosse o menino dela, aquele mesmo menino que ela criou com tanto sacrifício. Acordei horas depois, com um soro no braço e a alma em pedaços. Foi naquele dia que eu entendi. Não era só um joguinho, era uma prisão. E eu tinha cavado a cela com as minhas próprias mãos. Faz 11 meses que eu não jogo o jogo do tigrinho. Eu desinstalei o aplicativo no hospital, ainda com a agulha do soro no braço. Foi simbólico, mas não resolveu nada. O que ninguém te conta é que o pior não é parar de jogar. É continuar acordando todos os dias com a lembrança do que você fez. Minha mãe se recuperou fisicamente, mas emocionalmente
Não é mais a mesma. Hoje ela toma antidepressivos, faz terapia uma vez por semana e fala pouco. Aquele brilho no olhar, aquele sorriso bobo das nossas jantas, aquilo morreu. E fui eu quem matou. A gente não mora mais junto. Eu saí de casa 2 meses depois do hospital. Achei que ela precisava de espaço. Ou talvez eu não conseguia mais olhar nos olhos dela. Tô morando num quartinho nos fundos da casa de um amigo de infância. Ele me acolheu quando soube do que aconteceu. Pago o aluguel com pequenos freelas que ainda aparecem. Aos poucos, tô voltando a trabalhar. Ainda tem dias que tudo trava, que a culpa pesa mais que a força de levantar da cama. Eu faço parte de um grupo de apoio agora. Toda terça à noite. São histórias como a minha, algumas piores, outras que acabaram bem antes de começar. Ali, eu descobri que vício em aposta não tem cara. Pode ser um médico, um motoboy, uma mãe solo, um estudante ou um designer perdido como eu. A verdade? Eu não sei se um dia vou me perdoar. Não sei se minha mãe vai voltar a confiar em mim como antes. E eu aceito isso. Porque a consequência não é só a dívida, que ainda estou pagando. É o tempo perdido. É o afeto quebrado. É a vergonha que mora dentro da gente mesmo depois do arrependimento. Às vezes, alguém me manda mensagem perguntando se o tigrinho paga mesmo. Eu tenho vontade de gritar: paga! Paga com sua paz, com sua saúde, com sua vida. Mas ninguém escuta quem já caiu. A maioria só aprende quando tá lá embaixo, olhando pro abismo do próprio reflexo. Eu ainda tô tentando subir. Não sei onde esse caminho vai dar, mas toda vez que a vontade de jogar volta, eu leio aquela mensagem que minha mãe me mandou no dia seguinte ao hospital. Você errou feio, mas continua sendo meu filho. Eu só quero que você viva. E é isso que eu tento fazer agora. Viver. Um dia de cada vez. Sem atalho, sem aposta e sem o tigrinho. E se essa história tocou você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aqui, cada história é um alerta, e cada alerta pode salvar uma vida.